Pouco antes da meia-noite, Milão parece prender a respiração. As ruas ficam mais estreitas, as sombras mais longas, e certos prédios escondem segredos que ninguém ousa denunciar. É nesse horário que o medo muda de dono. Não grita. Não corre. Ele observa. E no topo dessa cadeia invisível está um homem que transformou o terror em linguagem cotidiana. Rafael Moretti. Um nome que não aparece em placas, mas decide destinos. Onde ele pisa, o silêncio obedece. Naquela noite, tudo estava exatamente como deveria estar. Nenhuma emergência. Nenhuma traição. Nenhum aviso. Apenas o som distante da cidade e a certeza absoluta de controle. Rafael não esperava nada, e justamente por isso, o que aconteceu em seguida não deveria acontecer. O telefone vibrou. Um som curto. Simples. Fora de lugar. Não era um alerta criptografado, nem um contato conhecido. Era um número comum demais para atravessar as muralhas do homem mais temido da cidade. Rafael ignorou por alguns segundos. Depois, encarou a tela. A mensagem tinha poucas palavras. Escritas às pressas. Imperfeitas. Por favor, me ajuda. Ele franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Pessoas como Rafael não recebem pedidos. Recebem ordens, ameaças ou silêncio. Antes que pudesse reagir, outra mensagem surgiu. Minha mãe está machucada. Algo mudou no ar. Não foi medo. Foi estranhamento. Um tipo raro de desconforto que ele não sentia há muitos anos. Não havia pedido de dinheiro. Não havia chantagem. Apenas uma frase crua, desesperada, sem estratégia. Rafael apoiou o telefone sobre a mesa, como se aquele objeto tivesse ganhado peso próprio. Ele ainda não sabia quem estava do outro lado. Não sabia onde aquilo levaria. Mas uma verdade já se insinuava, lenta e incômoda. Alguém, em algum lugar da cidade, havia escolhido ele como última esperança. E essa escolha teria um preço. Rafael Moretti odiava interrupções. Em seu mundo, tudo acontecia no tempo certo, da forma certa. Pessoas não ligavam sem permissão. Mensagens não chegavam por acaso. Cada contato era calculado, filtrado, vigiado. Por isso, quando o telefone vibrou novamente, ele não sentiu curiosidade. Sentiu irritação. A tela iluminou o rosto frio do homem mais temido de Milão. Número desconhecido. Nenhum código especial. Nenhuma identificação. Apenas uma notificação simples, quase inocente. Ele abriu. Por favor, você pode me ajudar? Rafael respirou fundo, pronto para apagar a conversa. Mas antes que o fizesse, outra mensagem surgiu, quase atropelando a anterior. Minha mãe está gritando. Agora, algo mudou. Não era o conteúdo. Era o ritmo. As palavras vinham rápidas, desordenadas, como se quem escrevesse estivesse tremendo. Rafael já tinha visto medo antes, em olhos de inimigos, em vozes quebradas, em súplicas desesperadas. Mas aquilo era diferente. Aquilo não soava ensaiado. Ele digitou uma única pergunta. Quem é você? A resposta veio em segundos. Meu nome é Sofia. Tenho 9 anos. O mundo pareceu desacelerar. Rafael não percebeu quando se levantou da cadeira. Não percebeu quando caminhou até a janela. Seu reflexo no vidro mostrava um homem que não combinava com aquela conversa. Outra mensagem. Eu estou no quarto. A porta está trancada. E então a frase que quebrou o padrão de qualquer golpe. Eu não sei o que fazer. Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo. Hesitação. Ele poderia ignorar. Poderia bloquear. Poderia mandar alguém investigar depois. Mas cada segundo que passava tornava essa escolha mais pesada. O homem que controlava a cidade com punhos de ferro agora encarava uma verdade incômoda. Aquela criança não tinha mais ninguém. E naquele instante, antes mesmo de admitir para si, Rafael Moretti já não era apenas um chefe do crime lendo mensagens estranhas. Ele era o único adulto do outro lado da linha. O único que tinha sido encontrado. O único que podia responder. E o silêncio, pela primeira vez, parecia uma escolha cruel demais. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teria coragem de responder essa mensagem? Se essa história já te prendeu até aqui, então faz o seguinte agora. Se inscreve no canal, porque histórias assim não aparecem todo dia. Se você já sentiu que essa história não vai terminar bem, ou talvez melhor do que imagina, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar de Rafael. E claro, compartilha com alguém que gosta de histórias fortes, humanas e inesperadas.
Agora respira fundo, porque a partir daqui, não tem mais volta. Rafael olhou novamente para a tela. Sofia continuava digitando, como se o silêncio fosse uma ameaça maior do que os gritos do outro cômodo. Ele está quebrando coisas. Minha mãe pediu para eu não sair do quarto por nada. Rafael sentiu o estômago se contrair. Aquilo não era um pedido de ajuda abstrato. Era um momento em andamento. Um erro de cálculo, e aquela criança poderia desaparecer para sempre. Ele digitou com cuidado. Você está sozinha? Sim. Estou com muito medo. Rafael fechou os olhos por um segundo. Em sua mente, decisões sempre vinham acompanhadas de perdas calculadas. Mas ali não havia lucro, nem poder, nem vantagem estratégica. Apenas uma escolha nua e crua. Ele respondeu. Fique escondida. Não faça barulho. Onde você está? O endereço chegou logo depois. Milão parecia menor naquele momento. Distâncias que normalmente não significavam nada agora se transformavam em obstáculos. Rafael pegou o casaco sem chamar seguranças. Sem avisar ninguém. Pela primeira vez em anos, não queria testemunhas. No elevador, o telefone vibrou novamente. Ele está batendo nela. Rafael apertou os dentes. O passado tentava permanecer enterrado, mas algo insistia em subir à superfície. Ele não permitiu ainda. Não agora. Entrou no carro e arrancou. Sem sirenes. Sem escolta. Apenas um homem e uma promessa silenciosa que começava a se formar, mesmo sem palavras. Enquanto dirigia, manteve o telefone no suporte. Você consegue ouvir se ele está perto da sua porta? Não. Mas ele gritou meu nome. Rafael sentiu o coração acelerar. Crianças não deveriam viver assim. Ele sabia disso. Sempre soube. Apenas escolheu esquecer. Cada semáforo parecia lento demais. Cada curva, uma tortura. E a cada mensagem de Sofia, a decisão se solidificava. Ele não estava indo investigar. Estava indo intervir. Naquele instante, Rafael Moretti cruzava uma linha invisível. Uma linha que separava o homem que mandava outros resolverem problemas, do homem que assumia a responsabilidade com as próprias mãos. E mesmo sem perceber, ele já não corria apenas contra o tempo. Corria contra quem ele havia se tornado. O carro cortava as ruas como uma lâmina. Rafael ignorava limites, sinais, regras. O mundo exterior se tornará ruído. Tudo o que importava estava na palma da sua mão. Ele parou de gritar. A mensagem fez Rafael frear por um segundo. Isso é bom? Ele perguntou. A resposta demorou mais do que antes. Não sei. Esse não sei pesou mais do que qualquer ameaça direta. Silêncios, Rafael sabia, costumavam ser piores que explosões. Você consegue ouvir sua mãe? Ela está chorando. Rafael sentiu o maxilar travar. A impotência era algo que ele não tolerava. Nunca. E, ainda assim, ali estava ele, dependendo de mensagens digitadas por uma criança. O prédio apareceu ao longe. Antigo. Fachada descascada. Janelas apagadas. Um lugar que passaria despercebido por qualquer patrulha. Perfeito para esconder horrores cotidianos. Estou chegando, ele escreveu. Não saia do quarto. Você promete? A pergunta veio simples, direta, infantil. Rafael hesitou. Promessas tinham peso. Sempre tiveram. Prometo. Ao estacionar, ouviu algo que não esperava, um objeto sendo arremessado contra a parede. O som escapou pela janela aberta do apartamento térreo. Era real. Cru. Próximo. Ele está vindo pelo corredor, Sofia escreveu. Tranca a porta. Agora. Rafael saiu do carro. Cada passo parecia ecoar alto demais. O prédio cheirava a mofo e abandono. Subiu os poucos degraus de 2 em 2. No corredor, gritos abafados. Choro. Um pedido de desculpas que ninguém deveria fazer. Ele está batendo na porta, Sofia escreveu. Rafael já estava no corredor estreito do apartamento. A poucos passos da porta do quarto, encostado na parede lateral, fora do campo de visão de quem estivesse do outro lado. O som de pancadas secas contra a madeira ecoava pelo corredor, acompanhadas da voz grave e descontrolada de um homem xingando. Do lado de dentro, Sofia estava encolhida atrás da porta, os pés descalços sobre o piso frio, as mãos tremendo enquanto segurava o celular com força demais. Cada batida fazia o trinco vibrar. Estou aqui, Rafael digitou, mantendo o telefone baixo, perto do corpo. Ele levantou a mão para bater na porta, anunciar sua presença,
mas parou a poucos centímetros da madeira. Qualquer ruído agora poderia fazer o agressor reagir de forma imprevisível. Não podia assustar a menina, nem alertar o homem. Sofia, ele escreveu. Quando eu mandar, destranca a porta e corre para trás de mim. Não olha para trás. Agora, ela respondeu quase imediatamente. Não ainda. Os segundos se arrastaram. 1, 2, 3. Até que as batidas cessaram. O som de passos pesados se afastando pelo corredor, voltando em direção à sala. Um silêncio tenso tomou o ambiente. Agora Rafael escreveu. A fechadura girou devagar, quase sem som. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar um par de olhos grandes e assustados. Rafael estendeu a mão sem dizer uma palavra. Sofia passou por ele rapidamente, posicionando-se atrás de seu corpo, como se soubesse instintivamente onde estava segura. Foi naquele instante, sentindo o peso leve da presença dela às suas costas, que Rafael compreendeu. Aquela corrida não era apenas contra o relógio. Era contra um ciclo antigo demais, um destino que ele finalmente tinha chance de interromper. O olhar de Sofia fez algo se romper dentro de Rafael. Não foi imediato. Não foi consciente. Foi um impacto silencioso, profundo, como uma rachadura antiga que finalmente cede. Aqueles olhos grandes, molhados, tentando ser corajosos demais para uma criança de 9 anos, puxaram-no para um lugar que ele evitara por décadas. Hospital. Corredores brancos. O cheiro de desinfetante. Rafael não era Rafael naquela época. Era Daniel Ferraro. Mais jovem. Mais frágil. E completamente perdido. Lúcia estava pequena demais na cama. Tubos grandes demais para um corpo tão leve. O monitor apitava num ritmo lento, cruel. Daniel segurava a mão da irmã, tentando transmitir força que ele mesmo não tinha. Você vai me proteger? Ela perguntou, a voz fraca, mas os olhos atentos. Daniel engoliu o choro. Sempre. Lúcia sorriu de leve. Então promete que vai ajudar outras crianças também. Quando elas tiverem medo. O monitor acelerou. Médicos entraram. Daniel foi afastado. E minutos depois, o mundo que ele conhecia deixou de existir. A promessa ficou. Mas o tempo passou. A dor virou raiva. A raiva virou poder. E o nome Daniel foi enterrado sob camadas de violência, dinheiro e medo. Rafael Moretti nasceu ali, não como escolha, mas como armadura. Agora, décadas depois, aquela armadura começava a rachar. Sofia estava atrás dele, agarrada à sua perna, como se fosse a última âncora no mundo. O som do agressor voltando pelo corredor trouxe Rafael de volta ao presente. Ele respirou fundo. Não era mais Daniel no hospital. Era Rafael em um corredor estreito, com uma criança dependendo dele. Mas, pela primeira vez, esses dois homens não estavam em conflito. Estavam alinhados. Fica atrás de mim, ele disse em voz baixa. O agressor surgiu. Marco Rinaldi. Olhos vermelhos. Mãos trêmulas. O tipo de covarde que desconta frustrações em quem não pode revidar. Quem é você? Marco rosnou. Rafael não respondeu de imediato. Ele não estava ali para dominar. Estava ali para cumprir algo antigo demais para ser ignorado. A promessa ecoava em sua mente, clara como nunca. Aquele não era apenas um resgate. Era um acerto de contas com o passado. Uma chance rara, talvez a última, de provar que a violência não precisava ser o fim da história. E Rafael sabia, o próximo passo definiria quem ele realmente era. Marco avançou um passo. Sofia se encolheu imediatamente, o corpo reagindo antes da mente. Rafael sentiu um movimento atrás de si, por reflexo, abriu um pouco mais os braços, criando uma barreira instintiva. Aquele gesto simples fez algo estremecer dentro dele. Lúcia também costumava se esconder atrás dele. Sempre que vozes se elevavam. Sempre que portas batiam. Sempre que o medo chegava antes da compreensão. Ela não é problema seu, Marco cuspiu. Sai da minha casa. Rafael manteve a voz baixa. Controlada. Você já fez estrago demais. O olhar de Sofia subiu até ele. Havia algo ali além do medo, confiança nascente. A mesma confiança que Lúcia tinha quando acreditava que o irmão podia enfrentar qualquer coisa. Rafael sentiu o peso disso. Proteger alguém é aceitar a responsabilidade pelas consequências. Marco riu, nervoso. Você acha que é herói? Rafael pensou na pergunta. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de provar nada. Não precisava ser herói. Precisava ser escudo.
Eu só vim terminar isso, respondeu. Sofia apertou sua jaqueta com mais força quando Marco deu outro passo. Rafael sentiu os dedos pequenos tremendo. E naquele toque, as duas linhas do tempo se sobrepuseram. A menina atrás dele agora e a menina que ele não conseguiu salvar. A diferença era cruel. Mas também era clara. Desta vez, ele estava ali. Rafael falou sem olhar para trás. Sofia, fecha os olhos. Ela obedeceu. Sempre obedece. Marco avançou de vez. O confronto era inevitável. Mas Rafael já não enxergava apenas um agressor à sua frente. Via o ciclo. Via o padrão. Via o que acontece quando ninguém intervém. E ali, naquele corredor estreito, Rafael entendeu algo que nunca admitira: seu poder sempre foi imenso. Ele apenas escolhera usá-lo para causar medo. Agora, pela primeira vez, escolhia usá-lo para interromper o medo. O passado não podia ser mudado. Lúcia não voltaria. Mas Sofia estava ali. Viva. Tremendo. Confiando. E isso era suficiente para transformar tudo. O primeiro golpe de Marco foi desorganizado. Raiva pura, sem técnica. Rafael desviou com facilidade. Poderia ter terminado ali. Um movimento errado, e Marco não se levantaria mais. Mas Rafael hesitou. Cada fibra do seu corpo conhecia a violência. Ele sabia exatamente onde acertar, quanto pressionar, como silenciar alguém para sempre. Era simples. Era eficiente. E era o caminho antigo. Marco tentou novamente. Rafael o imobilizou contra a parede. O impacto ecoou pelo apartamento. Marco arfava, preso, impotente. Você vai me matar? Marco sussurrou, os olhos arregalados. Rafael olhou para ele. Depois, olhou de relance para Sofia, ainda de olhos fechados, confiando cegamente. Não. Ele afrouxou a pressão apenas o suficiente para falar. Não. A resposta surpreendeu até a si mesmo. Rafael ajustou o aperto, não para matar, mas para dominar. Marco caiu de joelhos, derrotado, chorando, pequeno. O monstro reduzido ao que sempre foi, um covarde. Rafael pegou o telefone. Uma ligação. Um nome. Um favor antigo cobrado. Marco seria afastado dali, definitivamente. Sem retorno. Sem chance de repetir o ciclo. Quando terminou, Rafael se virou. Sofia. Ela abriu os olhos devagar. Acabou? Perguntou. Rafael assentiu. Pela primeira vez, um gesto simples carregava a verdade. E naquele momento, ele entendeu que sua escolha tinha sido maior do que qualquer morte. Ele não tinha vencido Marco. Ele tinha vencido a si mesmo. Sofia deu um passo à frente. Depois outro. O medo ainda estava ali, mas agora dividido com algo novo. Você é o Rafael? Ela perguntou. Ouvir aquele nome na voz dela teve um efeito estranho. Não era o nome que importava. Era o reconhecimento. A ligação entre quem ele foi na conversa e quem ele se tornou ali, em carne e osso. Sou ele, respondeu. Ela respirou fundo. Obrigada por não ir embora. A frase atingiu mais fundo do que qualquer acusação. Rafael se ajoelhou, ficando na altura dela. Eu prometi, disse. Sofia assentiu, como se entendesse mais do que deveria. Helena apareceu no corredor, ferida, mas viva. O abraço entre mãe e filha foi silencioso, apertado, real. Rafael observou de longe. Não precisava participar. Aquela cena não era sobre ele. Era sobre a ausência de medo. Sofia olhou para trás uma última vez. Você vai embora agora. Rafael pensou em Lúcia. Pensou na promessa. Pensou no homem que ele tinha sido até aquela noite. Não, respondeu. Agora está tudo seguro. E pela primeira vez, a palavra seguro não era uma mentira. A polícia chegou depois. Do jeito certo. No tempo certo. Rafael observou a distância, garantindo que tudo acontecesse como deveria. Marco não voltou. Nunca mais. Helena recebeu ajuda. Médicos. Apoio. Um novo começo. Sofia não largava a mão da mãe, mas já não tremia. Antes de sair, Rafael se aproximou uma última vez. Você foi muito corajosa, disse a Sofia. Ela sorriu de leve. Você também. Rafael saiu sem aplausos. Sem manchetes. Sem glória. Mas algo nele estava diferente. Mais leve. Mais inteiro. Naquela noite, o império ainda existia. Os negócios continuavam. Mas o homem no topo havia mudado. E mudanças no topo, mudam tudo. Meses depois,
Milão ainda falava de Rafael Moretti. Mas agora, os sussurros eram diferentes. Problemas envolvendo crianças eram resolvidos rápido. Discretamente. Definitivamente. O medo já não era a ferramenta principal. Em um quarto simples, Sofia dormia tranquila. Pela primeira vez. E em algum lugar da cidade, um homem olhava pela janela, sabendo que não podia mudar o passado, mas podia proteger o futuro. A promessa feita a uma menina de 7 anos, décadas atrás, finalmente havia sido cumprida.